De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora com o deputado estadual José Dias, do PSD. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito bem. Eu gostaria inicialmente de conversar com o deputado José Dias, né, a respeito de como é que está esse momento de pré-discussão do orçamento do Rio Grande do Norte para 2016. Robson, eu tradicionalmente eu tenho sido escolhido por meus colegas para ser relator. Era uma missão que, vamos dizer assim, constrangia, porque você tinha que tentar compatibilizar deficiências, faltas que nós sofremos cronicamente de falta de recurso para enfrentar os problemas. O desse ano é realmente diferente de todos os outros, porque é o que eu tenho cunhado, numa imitação a Garcia Marques, é o irrealismo fantástico, porque ele é totalmente irreal. Você está dizendo, o orçamento é uma peça de ficção. Em certo sentido, quase todos os orçamentos são autorizativos. É peça de ficção porque é autorizativo. Mas em países outros há controle na execução, que nós aqui nem temos esse controle de execução. Mas o nosso orçamento, na realidade, ele já vem claramente com a impossibilidade da sua execução. Por causa da queda das receitas? Por causa da queda da receita e por causa, principalmente, do aumento das despesas. Você tem um orçamento que é menor do que o orçamento... crescimento vegetativo da máquina, né? Eu só queria um dia descobrir uma semente, certo? Que tivesse essa capacidade vegetativa que tem o crescimento das despesas do orçamento. Se vai para uma soja com essa capacidade, seria a soja melhor do mundo. O trigo alimentaria a humanidade. Mas esse é o fenômeno que existe. A despesa para 2016 está prevista no orçamento semelhada a 2015, sendo que a 2015, que estava prevista no orçamento, já vai ser, e vai ser mesmo, mais de 10% maior. A despesa, a receita já vai ser menor. Para 2016, a despesa será maior do que 2015 e a receita será menor do que 2015. Então, é uma coisa que eu não sei como é que vai ser administrado, certo? Deputado, e uma das questões polêmicas em relação ao orçamento, né, é exatamente o fato de que existe aquilo que é tido por alguns como resgate do fundo previdenciário. Depois da unificação dos fundos, nós tivemos aí a perspectiva de o governo utilizar um recurso de um fundo que seria para pagar os aposentados no futuro para pagar aqueles que são os funcionários efetivos do presente. Me parece que até o final do ano agora, esse fundo vai se acabar. Confirma, deputado? Confirmo. Na realidade, os recursos disponíveis que podem ser mobilizados, eles vão se encerrar. E olhe lá se der para fechar a conta em dezembro. O próprio secretário de Planejamento é um pouco pessimista em relação a novembro, mas eu acho que ele fecha novembro. Agora, dezembro vai ser difícil. Uma interrogação. Agora, era bom que o Estado tivesse esse fundo aí da Previdência, uns 10 bilhões de reais, porque pelo menos a gente atravessava essa crise. Mas o que é que ocorre? Não tem mais. O ano que entra, os recursos extraordinários que o governo sonha são muito pequenos. Que seria a utilização, por exemplo, do Fundo de Desenvolvimento da Justiça, né? Os depósitos judiciais. Os depósitos judiciais, né? É muita Mas pouco, também é pequeno diante da necessidade. E qual seria, deputado José Dias, então, diante desse fato, a solução? Que mágica poderia fazer o governo do Estado para tentar sanar esse problema e não atrasar a folha no ano de 2016? Qualquer economista faria um cálculo matemático e mostraria como é que a coisa deveria ser feita. Só que
não é fácil desse jeito. Isso é um problema sociopolítico, é um problema social, que toda a sociedade tem que compreender e aceitar. E é um problema que exige a compreensão da classe política, porque há necessidade de medidas jurídicas, legais, até constitucionais, e algumas que não dependem dos estados, dependem da própria União, que nós estamos vendo que não há consenso nenhum. Infelizmente, algumas dificuldades mais dramáticas, se houvesse racionalidade na política, que não há, na vida, que não há, poderiam ser prevenidas. Não tem essa possibilidade, porque não há consenso. Em 2016, quando realmente os problemas aparecerem na sua crueza total, aí tem que haver uma solução, porque a realidade, ela se impõe. No orçamento, deputado Zé Dias, há algo polêmico, que é exatamente a questão de que, além dessa questão da utilização dos fundos previdenciários, também o governo envia uma proposta para se mexer numa margem de remanejamento do orçamento, que não interferiria somente no orçamento do Poder Executivo, mas também dos demais poderes, do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. É assim que vai acontecer, ou essa questão já está resolvida para que o governo atue somente, se for aprovado pela Assembleia, no Poder Executivo em termos de remanejamento de orçamento? Não, o problema para 2016 não há nenhuma medida desse sentido. Há uma lei que está na Assembleia, mas que ela não se encaixa no orçamento de 2016, sim de 2015, no que está em execução. A proposta do governo, ela só tem qualquer sentido, por mínimo que seja, só tem qualquer sentido se envolver todos os poderes. O que na realidade deu vazão a uma discussão que chegou à imprensa, que está pública, era esse caráter arbitrário de que o Executivo não poderia lançar mão de recursos dos outros poderes. Diante disso, já foi enviada à Assembleia, eu acho que já chegou na Assembleia, me anunciaram que tinham mandado uma emenda, certo? Condicionando qualquer remanejamento dos outros poderes à anuência dos mesmos. Então, nesse aspecto, eu acho que está já conciliado, né? Já está conciliado. Agora, se isso vai resolver ou não vai resolver, e o valor é de 300 milhões de reais, é um valor fixo, não é percentual. Deputado Zé Dias, nós temos aí, mesmo o programa sendo excepcionalmente gravado, nós divulgamos com antecedência e chegaram algumas perguntas. Uma delas de respeito exatamente a um assunto que eu iria tocar com você agora, que é a respeito do relacionamento ou administrativo ou político ou pessoal com o governador em exercício, Robson Faria. Tem muita gente que torce para que haja uma reconciliação, como também tem muita gente que torce para que permaneça como está ou haja ainda mais afastamento. Como é que está essa situação hoje, deputado José Dias? Olha, em termos pessoais, eu já repeti inúmeras vezes, eu não sei se centenas ou mais de centenas, eu não sei quanto. Nós mantivemos um relacionamento, claro, é muito notório que não pode ser exatamente o que havia anteriormente, mas nós mantemos civilizado, nós somos compadres, eu frequento, fui aniversário do filho dele, ele frequenta, nós não temos por que não conviver civilizadamente. Sob o ponto de vista político, nós temos uma diferença que, para mim, é definitiva. Não foi superada? Não, porque quando você toma uma posição política, você tem que realmente manter. Agora, o que vai confundir muita gente, e já confunde, é que eu tomo muitas posições que são favoráveis ao governo. Aparentemente, porque eu não tomo considerando a existência do governo de quem seja o governador. Né? Eu não sou adversário do Rio Grande do Norte. E eu não colaboro, mas não há hipótese
com a tese de que, se eu não sou coordenador do governo, eu tenho que piorar a situação do Estado. Né? Como infelizmente alguns têm essa postura. Eu não colaboro. Não há hipótese, certo? Eu faço política com uma visão absolutamente diferente. Chegou uma pergunta sobre isso do telespectador, né? Uma pergunta de telinha, né? Tem como a gente colocar agora, a produção? Muito bem aqui. Muito bem aqui. A pergunta da Sueli Nóbrega, de Ponta Negra. Há problemas que o governo precisa resolver com urgência, como a questão da segurança e educação no Rio Grande do Norte. Quais os projetos mais relevantes nessa área, avaliando o que o governo fez até hoje? Olha, o governo tem feito muito pouco, quase nada. Começa que emergência, eu acho que a educação não é o problema de emergência. A educação é um problema estrutural e muito complexo, mas extremamente complexo, porque é o corporativismo mais poderoso que nós, um dos mais poderosos. O problema emergencial do Rio Grande do Norte é recursos hídricos, é água para o povo, é uma assistência mínima a nossa estrutura agropecuária, principalmente pecuária, porque a agricultura não existe. É emergencial, né? É o problema da saúde, porque nós sabemos que a saúde está numa situação realmente caótica. E com o problema da água, o problema da saúde se agrava. Água é fator de saúde. E chegou o deputado aqui, uma última pergunta. E o terceiro é o problema presidenciário. Você tem um problema... A Previdência, né? Presidenciário? Não, o problema do sistema presidenciário. Sim, o penitenciário. Penitenciário. Sim. Penitenciário. Realmente é um caos. Esse aí precisa ser um perigo enorme. Eu concordo com o deputado. É a questão da urgência da água, realmente, e essa área penitenciária. E chegou pergunta, não dá mais tempo de fazer. Eu quero agradecer a participação do deputado estadual José Dias, do PSD, do nosso programa. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Obrigado, deputado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, cidadão. Continue ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, cidadão. Oferecimento.